Senhores, vamos continuando aqui a parada. Ele fala assim, sem considerar a isomeria óptica, a gente não vai se preocupar com isso, a pergunta do problema é, qual desses compostos, a pergunta do problema é, qual desses compostos apresenta a maior quantidade de derivados monobromados. Qual desses compostos apresenta a maior quantidade de derivados monobromados? Monobromado significa que vai ter uma reação. Lembram da regra que eu tinha falado anteriormente em termos das reações orgânicas, de reação de substituição? Isso, muito bem, tem razão, Rebeca. Olha só. O que ele fala aqui é que, em primeiro lugar, vai ser no carbono terciário, depois no carbono secundário e, por último, nos carbonos primários. Ficou claro aqui? Essas são as possibilidades que podem ocorrer reação química. Vamos lá no composto A. Vamos escrever o composto A. 2,2 de metilbutano. Butano, 1, 2, 3, 4. 2,2 significa aqui CH3 e aqui CH3. Completo com hidrogênio. Ficou claro aqui? Vamos contar as possibilidades, meninos? Muito bem. Em primeiro lugar, vou começar pelo carbono quaternário. Pode ocorrer alguma coisa aqui? Não existe reação química no carbono quaternário. Tá bom? Vamos lá. Qual a primeira possibilidade? Esse aqui é um carbono secundário. Por que aquele secundário? Porque ele se liga com os átomos. Primeira possibilidade é aqui. Qual a segunda possibilidade que a gente vai trabalhar? Segunda possibilidade, qual carbono? Dos carbonos primários. Quais são as possibilidades que nós vamos ter aqui? Pode ser o quê? Pode ser nesse carbono, pode ser nesse carbono, pode ser nesse carbono, pode ser nesse carbono. Segundo grupo de possibilidades. Ficou claro aqui o que eu falei? As reações químicas acontecem, em primeiro lugar, no carbono terciário. Se não tiver carbono terciário, acontecerá no carbono secundário. Se não for no carbono secundário, serão nos carbonos primários. Esse carbono ele é secundário. Então, a primeira possibilidade de ocorrer reação química vai ser aqui. As outras possibilidades podem ser nesse, porque todos esses caras são carbonos primários e, portanto, são eles que vão ocorrer reação. Então, qual o total de possibilidades que nós vamos ter aqui? 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Ficou claro aqui a ideia? Letra B. Esse aqui é um exercício tanto de nomenclatura quanto de análise de cadeias. Vamos verificar aqui. Continuando aqui. Sim, rapidamente aqui. Só um detalhe que eu esquecendo de falar. Vocês concordam comigo que esse carbono ele é primário? Concordam comigo? Digamos, meninos, qual desses três, tem 4 carbonos primários aqui, qual desses a reação ocorrerá primeiro mesmo? Se tu fosse um cloro assim, qual que tu iria? Tu iria para esses 3 ou iria para esse cara aqui que está sozinho? Bárbara, vamos lá, pensa como um cloro. Se você fosse um cloro, para onde você iria? Sabe, senhores, vou lhes falar uma coisa, nunca anotem isso, por favor. Quanto mais retificada a cadeia, mais estável ela é. Tudo bem? Quanto mais retificada a cadeia, quanto menos ramificações a cadeia tiver, mais estável ela é. Eu estou dizendo que quanto mais retificada a cadeia, e, portanto, quanto menos ramificações ela tiver, mais estável ela será. Em termos práticos, essa ponta aqui, ela é mais retificada que esse pessoal aqui. Observe que essa parte aqui da cadeia, ela é toda ramificada. Vocês concordam comigo? E, portanto, pelo fato de ela ser retificada, portanto ela ser ramificada, ela torna mais instável a cadeia carbônica. As cadeias carbônicas, senhores, vocês podem pensar de maneira bem grosseira, assim como fossem folhas de papel. Uma resma cheia de folhas de papel. Essas folhas, quando não tem ramificações, que são as pontas, por assim dizer, se forem todas retificadas, uma fica em cima da outra.
Isso dá estabilidade ao grupo. Pensa numa resma, não é uma coisa estável, funciona como se fosse um corpo só. Mas se eu tivesse uma folha assim, cheia de pontas, cheia de pregos, uma coisa assim, uma consegue encaixar na outra? Não. Na verdade, é por isso que a reação química ocorre onde? A reação química sempre ocorre na parte mais frágil da cadeia. Então, comparando esses 3 carbonos primários com esse carbono primário que está aqui, a reação química é mais favorável para qualquer um dos 3 aqui. E menos favorável para esse. Ou seja, de todas as possibilidades, se tu fosse um átomo de cloro, o último cara que tu ia pegar seria esse cara aqui, porque ela é a mais difícil de todas. Esses átomos de carbono aqui são os piriguetes. Essa aqui não, mulher, é sério. Você entendeu a ideia? B, exemplo B. 2,3 de metilbutano. Butano vão ficar aqui, vai ficar como? 1, 2, 3, 4. 2,3 de metil, aqui vai ficar CH3, aqui vai ficar CH3, aqui vai ficar CH3, aqui vai ficar normal H, H. Vamos lá. Qual a primeira possibilidade que nós vamos ter aqui? Esse carbono, ele é o quê? Secundário. Secundário. Aqui não faz relevância, os dois são iguais entre si. Então aqui é a primeira possibilidade. Alguma dúvida? Aqui eu tenho carbono primário, primário, primário e primário. Observe que todos os carbonos são iguais entre si, portanto não faz diferença nesse caso. Então, primário, primário, primário. Quantas possibilidades eu tenho aqui? Segundo grupo de possibilidades. Então, no total, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades aqui de monobromação. Ficou claro o que eu falei aqui? B agora. C, aliás. C, né? C. 6 possibilidades. Fala. Mas qual dos dois secundários ele iria primeiro? Nesse caso é irrelevante, já que eles são iguais entre si. Butano, esse cara aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Etil, seria esse cara aqui. Qual desses caras aqui? Esse carbono é o quê? Primeira possibilidade aqui no carbono terciário. Segunda possibilidade aqui onde? No carbono secundário, nesse ou nesse aqui, tudo bem? Terceira possibilidade, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Ou seja, quantos derivados monobromados eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Letra D. Esse aqui, como eu falei, meninos, é só um exemplo em termos de como é que a gente monta ele. 3-metilpentano. Pentano. Dá para enxergar aqui? 5. 2-metil. 3. Ah, 3. Tá. Vamos lá, desculpa aqui. Dois, aqui, H. Beleza. Vamos lá. Onde vai ocorrer reação primeiro? Primeira possibilidade aqui no carbono terciário. Segunda possibilidade, ou neste carbono, ou neste carbono. Isso aqui é a segunda possibilidade. Terceira possibilidade, ou nesse, ou nesse, ou nesse. Quantas possibilidades eu tenho aqui de substituição? 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Ficou claro aqui a ideia, como é que a gente está fazendo isso daqui? Não esquece que esse exercício é só um exercício comparativo, para nós entendermos desse daqui. Tenta fazer esse último com vocês, tá bom? Depois a gente faz ele agora. Vamos lá, continuando aqui a parada.